Está começando mais um programa De Frente com Carol. Psicanálise. Ele vai contar um pouquinho pra gente sobre um dos seus casos, Homem dos Ratos. Venha, pode entrar, Freud. Oi, querido. Que honra ter você no meu programa. Obrigada. Sente-se. Aqui? Isso, pode sentar, sinta-se à vontade. Quer pedir um chá? Pede um chá, se quiser. Charuto? Charuto não tem. Charuto não tem. Não, desculpa. Ah, tudo bem. Então, vamos começar a nossa entrevista. Vamos. Falando sobre o Homem dos Ratos. Me conte um pouco mais sobre ele. O caso do Homem dos Ratos é o caso de um jovem senhor de formação universitária. Ele se apresentou a mim como a asserção de que ele sempre havia sofrido de obsessões, desde a infância, mas com intensidade especial nos últimos 4 anos que ele viveu. Os aspectos principais desse distúrbio eram medos de que pudesse acontecer algo com 2 pessoas que ele gostava muito. Ok? Ok. Seu pai e a dama que ele admirava muito. E ele tinha medo que acontecesse? Ele me procurou após ter um episódio em que estava trabalhando nas manobras na qual se encontrava o exército. Perdi meus óculos Ray-Ban, então rapidamente mandei um BBM ao meu oculista em Viena, solicitando que mandasse outro. Então, em um momento de descanso, sentei ao lado do capitão Novak. Tivemos uma discussão sobre castigo físico. O capitão era favorável. Eu tinha medo dele, por ele ser muito cruel. Ele me contou sobre uma tortura onde colocava 10 homens em fileira e pegava um deles como exemplo. Os deitava nu, de barriga para o chão, amarrava seus braços e pernas e colocava um balde com ratos nas nádegas do pobre. Os ratos tinham que forçar a saída pelo ânus. Na mesma tarde, trouxe meus óculos e falou que o tenente Alex tinha pago. Por um segundo não quis pagar, pois pensei que se pegasse os ratos, pegariam meu pai. Mas então fiz um juramento que pagaria a dívida. Mas o tenente Alex disse que não havia pago os óculos. Então não consegui pagar minha promessa. Fugi para Viena naquela noite e mandei o dinheiro por carta pelo correio. Fala da importância da infância. Quais foram os fatos que marcaram a infância de Paul? Bem, Carol, tudo começou que aos 4 anos, sua irmã mais velha, Caterine, morreu. Quando criança, aos 5 anos, Paul tinha uma governanta que permitiu seu pedido de se arrastar para embaixo de sua saia, sendo que ele manipulou seus genitais e os achou muito extravagantes. Mais tarde também teve um desejo por outra governanta, que ele espiava ela se trocar. Entendeu? Ele começou uma obsessão pela nudez feminina, ao mesmo tempo que achava que seus pais sabiam seus pensamentos, quando falou para a mãe sobre as suas ereções aos 6 anos. Nessa época também começou seu medo que seu pai morresse. Então, resumindo, Paul era um tanto quanto tarado. Um pouquinho. E foi aí que essas ideias obsessivas começaram? Desde a sua infância, aos 6 anos, já tinha um medo terrível da morte de seu pai. Mas nos últimos 4 anos havia piorado muito, principalmente após os episódios dos ratos. Em alguns momentos de sua vida, desejava que seu pai morresse. Como isso aconteceu? Olha, Carol, tudo começou quando seus desejos sexuais normais foram inibidos por seus desejos da infância. E considerou o pai um obstáculo, entre ele e seus desejos sexuais. E o odiava por isso, desde criança. Paul
Ele desejava sempre a morte inconscientemente. Todo temor é um desejo reprimido, como eu falo nos meus escritos, você já deve ter lido bastante. Todos. E ele precisava encontrar as ligações certas dos seus sentimentos de culpa e autocensura que realmente os causou. Entendeu? Ninguém está acostumado a ter sentimentos fortes sem conseguir explicar. E por isso, pegamos a primeira coisa que pareça razoável. Paul se agarra ao fato de também não estar presente no leito da morte do pai. E por isso se sente criminoso. Mas fez uma ligação errada. A verdadeira causa desse sentimento de culpa está em alguma experiência inconsciente. Tínhamos que torná-lo consciente, estabelecendo a ligação certa. Muito bem. Vamos agora ao vídeo onde uma sexóloga irá nos contar um pouco sobre a vida sexual de Paul. Paul tinha ereções desde os 6 anos, atraído pela nudez feminina. Também tinha o hábito de se masturbar nessa idade, mas o pai havia lhe proibido, usando frases de ameaça, como "você vai morrer se fizer isso", ou lhe impondo medo da castração. Esse medo foi transferido para o medo da morte de seu pai. Voltou a se masturbar aos 21 anos, após a morte de seu pai, mas se sentia envergonhado por isso, e a vontade de se masturbar voltava de tempos em tempos, provocada principalmente quando ele vivia momentos agradáveis ou quando via belas paisagens. Aos 11 anos foi iniciado nos segredos da vida sexual por um primo, que lhe disse que todas as mulheres eram prostitutas, inclusive sua mãe e suas irmãs. E quantas mulheres da vida de Paul, além da dama, outras mulheres tiveram um grande impacto na vida de Paul, como por exemplo a jovem que conhecera no sanatório de Munique, com quem teve relações sexuais. Certa vez, após voltar do teatro, encontrou sua criada, que não era nem jovem e nem bonita, mas que lhe dava atenção. Ele não sabia explicar o porquê, mas havia agarrado e beijado a criada. Havia também outra criada que o atraía, com quem mais tarde ele se envolveu. Paul também tinha uma amante, uma costureira, que costumava visitar algumas vezes. Também tinha uma menina rica, com quem os pais de Paul queriam que ele se casasse. Quanto à sua relação com essas mulheres, Paul sempre se sentiu compromissado com a sua dama, apesar de ter outras amantes. Quando estava com ela, sentia que algo de ruim estava acontecendo com sua dama. Também vivia um drama onde sua mãe e seu pai queriam que ele se casasse com uma menina de família rica. Foi então que caiu doente, para escapar desse conflito, principalmente por lembrá-lo de fatos do próprio casamento dos pais, onde o pai era apaixonado por uma mulher humilde e acabou se casando com a sua mãe, que era rica. Esse conflito ficava muito evidente em seus sonhos. Além desses, outro fato importante aconteceu, quando ele tinha em torno de 20 anos. A quem fiz propostas amorosas, mas ela não me importava verdadeiramente. Ela fazia exigências e tinha muito desejo de ser amada. Sempre falava de como as pessoas não gostavam dela e insistia para que eu falasse que gostava. Ficou desesperada quando eu recusei. Semanas depois, ela se jogou da janela. Paul tentou suicídio? Paul, desde a sua infância, tinha ideias de suicídio, mas ao ver uma tia a qual o filho havia se suicidado, jurou a si próprio que nunca tentaria se matar. Pelo bem de sua mãe, que se importava com ele, e é isso que aconteceu. É isso. Paul tinha muita admiração por mim, mas na realidade estava sempre dividido entre o amor e o ódio que sentia, inconscientemente. E por isso desejava minha morte em alguns momentos. Sentia um tenebroso remorso e sentia medo que algo acontecesse comigo, mesmo depois da minha morte. Freud achava que essa tentativa de negar a realidade da minha morte era a base de sua neurose. O dia que meu pai morreu,